Na frente de toda a academia, Liu Yanhan era como uma estrela, brilhante, bonita e inegavelmente talentosa. Durante o ritual de invocação, ela invocou ninguém menos que o lendário deus da guerra pelo Qi, tornando-se instantaneamente o orgulho da escola. No entanto, no meio da multidão, um único aluno zombou da compatibilidade de apenas 40%, e todos vocês estão agindo como se ela fosse a escolhida. Seus olhos se tornaram frios como a geada de uma classificação inferior, ninguém se atreve a me criticar. Os espectadores caíram na gargalhada, tratando-o como um palhaço arrogante. Há 100 anos, uma arena divina desceu sobre esta terra, alterando as regras do mundo. Divindades há muito perdidas despertaram e o mito se tornou realidade. Agora, qualquer jovem que complete 16 anos pode tentar despertar um espírito divino. Aqueles que conseguirem ganharão poderes divinos e o direito de representar sua facção na arena mítica. Mas a invocação não é um ritual seguro. Se o deus errado for invocado, o invocador poderá enfrentar a obliteração instantânea. E esse garoto, antes apenas um estudante do ensino médio de outro mundo, foi de alguma forma arrastado para esse jogo de deuses. Depois de perguntar por aí, ele finalmente soube que hoje era o dia do despertar divino, que ocorre uma vez a cada década. Infelizmente, a facção do Reino Oriental havia sofrido há muito tempo um colapso em sua linhagem de deuses nativos. Essa fraqueza levou a repetidas derrotas contra o vizinho domínio Sakura na arena mítica. Nesse momento, o senhor da cidade subiu na plataforma e anunciou solenemente o início do ritual de invocação. A multidão entrou em erupção. Esse pode ser o tão esperado momento em que o Reino Oriental se erguerá novamente. Olhando para o símbolo de invocação em sua palma, ele não pôde deixar de suspirar. Esse mundo era realmente brutal. Um passo em falso e uma convocação fracassada significavam aniquilação instantânea. Naquele momento, Liu Yan, vestido com vestes brancas esvoaçantes, correu e subiu ao palco, tornando-se o primeiro a pisar no altar sagrado. A arena inteira ficou em silêncio. Com seu talento, todos acreditavam que ela invocaria um deus poderoso. Infelizmente, o Reino Oriental já havia perdido 2 partidas nesta manhã na arena mítica. A situação era terrível e, se Liu Yanhan conseguisse invocar uma divindade poderosa, isso poderia virar a maré. Ela deu um passo à frente com calma e confiança, enquanto até mesmo o senhor da cidade ao seu lado esperava silenciosamente que ela despertasse um deus de alto nível para salvar sua facção da desgraça. Quando as pontas de seus dedos tocaram o cristal de invocação, uma explosão de energia radiante explodiu para fora, atraindo o olhar de todos. Velho erudito que estava ao lado do senhor ofegou, esse é o presságio de uma divindade de alto grau. Momentos depois, 3 figuras divinas imponentes surgiram no céu, exalando um poder avassalador, mas nenhuma delas havia sido registrada nos arquivos antigos dos reinos orientais. Mas seu coração se apertou, aquelas silhuetas pareciam exatamente com os lendários deuses da guerra de sua vida passada na Terra. A multidão fervilhava de especulações, as vozes se elevavam em entusiasmo. E então a voz de Lui Yihong soou como um sino de prata, o deus da matança, cujo nome ecoa pela história. A Batalha dos Penhascos Vermelhos correu com sangue. E Liu Yan correu e humildemente convidou o deus da guerra Bai Shi para descer. Em resposta, a forma divina do Qi começou sua descida dos céus, aproximando-se lentamente do altar. No entanto, ele não conseguia se livrar da confusão. Radcliffe não era o chefe famoso pela Batalha de Chomping. Essa era uma época completamente diferente. Zhou rapidamente o puxou para o lado e sussurrou asperamente. Liu Yanhan é filha de um imortal da espada com esse tipo de herança. Como você se atreve a questionar ou ouvir, de todos os lugares? Mais vozes se juntaram à zombaria. Quem esse palhaço pensa que é para inventar bobagens, como se fosse uma batalha de Chomping que nem sequer consta nos registros históricos? Uma tristeza silenciosa se instalou em seu coração. Este mundo, sua civilização, havia realmente sofrido uma ruptura. As pessoas haviam esquecido seu passado, seu legado encharcado de sangue, e o substituíram por mitos vazios. Então veio o anúncio oficial do senhor da cidade. Liu Yanhan havia alcançado 40% de compatibilidade, convocando com sucesso uma divindade de nível S por Qi, o deus da matança. Liu Yan correu e olhou na direção dele, com os olhos frios e orgulhosos, como se dissesse silenciosamente, agora, você entende a diferença entre nós? Se ela ainda era jovem, seu verdadeiro poder precisava de tempo para crescer. Todos aguardavam o retorno de seu pai, o famoso imortal elevado que guardava a fronteira para liderá-los na guerra divina que se aproximava. Mas, em vez de se retirar, Liu Yanhan voltou seu olhar para cima, para as 2 silhuetas divinas restantes, ainda suspensas no céu. Senhor da cidade franziu a testa. O que ela está tentando fazer agora, Bakslasha? Ela se moveu para baixo de uma das figuras, uma presença imponente envolta em um manto imperial negro, cuja aura por si só o proclamava um soberano.
Sussurros se espalharam pela multidão. Poderia ser aquele que eles chamavam de Imperador Eterno, o jovem que pacificou o reino, um rei guerreiro de 1000 campanhas. Talvez, apenas talvez, seja o lendário Tyson, mas os registros de seus feitos são pouco mais do que sombras desbotadas. Agora, ele olhou para a estátua divina e imediatamente balançou a cabeça, dizendo que não pode ser Li Shimon. Durante o período Sui Tang, os imperadores usavam vestes amarelas brilhantes. Nenhuma dinastia na história registrada jamais vestiu seus monarcas de preto. Lentamente, ele se aproximou da figura sombria. Quando a presença divina o envolveu, ele sentiu uma onda de pressão imensa e profunda. Alguma coisa despertou nele uma lembrança familiar. De repente, uma voz envelhecida soou na arena. Esta é a primeira divindade de classe imperial a aparecer em 100 anos. Mas cuidado, já houve inúmeros governantes ao longo da história. Se o errado for convocado, a reação pode matar o convocador instantaneamente. O orador não era outro senão o reitor Li Xian da prestigiosa Academia do Céu, a maior autoridade entre as 4 grandes instituições. Até mesmo o senhor da cidade deu um passo à frente, alarmado. Liu Yan correu. Você é o futuro do reino. Não podemos permitir que você corra um risco tão mortal. Mas Liu Yan correu, hesitou, seu olhar se fixou na figura imperial acima. Se ela se afastasse agora, essa divindade suprema poderia desaparecer do mundo para sempre. Li Xian interveio com firmeza novamente. Não podemos arriscar o destino de nosso futuro campeão mais forte. Sem demora, ele emitiu uma ordem de emergência ativando 10 anos de reservas nacionais de destino para estabilizar temporariamente a essência da divindade. Sua única esperança era ver se um aluno entre eles poderia reconhecer o Deus. Embora os registros históricos fossem vagos, muitos acreditavam que essa divindade se assemelhava ao lendário Imperador Taizong. Se isso fosse verdade, essa presença divina poderia ser a chave para o renascimento de sua civilização. Reino Oriental já havia sofrido 2 perdas devastadoras nessa guerra de destino nacional, ambas nas mãos do domínio Sakura. Mais uma derrota e seu lugar na arena mítica poderia se perder para sempre. Li Xian se dirigiu à multidão com grande intensidade. Se algum de vocês reconhecer essa divindade, dê um passo à frente. Mas deixe-me ser absolutamente claro, invoque o Deus errado e você morrerá onde está. Então, alguém ainda está disposto a tentar? Sussurros encheram o ar. Muitos começaram a duvidar que talvez esse não fosse o Imperador Taizong. Um erro aqui significaria a morte certa. Mas os guerreiros do Reino Oriental nunca foram conhecidos pela covardia. Um jovem gritou, eu farei isso. Lutarei pelo reino, mesmo que isso custe minha vida. Uma garota saiu com a mesma ousadia de Chunyu, da Magic City Academy, disposta a arriscar tudo. Mais vozes seguiram os alunos, gritando os nomes de suas academias e se comprometendo com a causa do reino. Não temos medo de morrer. Nesse momento, uma figura levantou a mão, dando um passo à frente para silenciar o barulho. Essa divindade, acredito que sua verdadeira identidade difere da suposição do reitor. Lu Shog-Seng da Academia Jinling, serei eu quem tentará. A multidão se virou em um silêncio atônito. Não foi esse o palhaço que questionou Liu Yanhan antes? Zhou se inclinou e sussurrou, tem certeza de que um erro e você morre? Mas Liu Shong-Seng não respondeu. Observando de lado, Bin Lixin sentiu uma pontada de inquietação. Que jovem extraordinário! Ainda assim, ele não pôde deixar de questionar se Liu realmente entendia a história desse imperador. Depois de toda a sua pesquisa, a única figura que combinava com as características dessa divindade era o Imperador Taizong. Mesmo assim, ele fez um aceno relutante. Você pode tentar, mas tenha certeza do risco. Lu sorriu levemente. Deixe comigo, quanto ao risco, não há nada a considerar. Eu sei exatamente quem é esse imperador. Das arquibancadas opostas do Dominion Sakura, vieram ondas de riso. Olhem para aquele tolo tão ansioso para morrer e ele se acha um herói. Mas, por trás de Lu, os aplausos irromperam do lado do Reino Oriental, cantando seu nome com orgulho inabalável. Ele estendeu a mão e colocou-a sobre o cristal de invocação. No instante seguinte, uma luz carmesim brilhante explodiu do altar, tão ofuscante que a multidão teve de proteger os olhos. A expressão de Lu Yihong mudou instantaneamente. O que ele desencadeou foi uma divindade desconhecida e de alto nível também. Será que esse palhaço pode ter despertado algo ainda mais forte que o meu? Domínio da Sakura ficou atônito com a luz carmesim. Eles sempre acreditaram que o laranja era o grau divino mais alto. Haveria algum grau além desse? Até mesmo a delegação da Federação do Domínio das Lanças cerrou os maxilares em frustração. Eles não tinham visto uma única luz divina de lágrima amarela, e agora estavam testemunhando uma luz carmesim. A voz de Din Lixin era profunda e firme. Essa é a aura de uma divindade de nível SSS.
Os graus divinos conhecidos são branco, verde, azul, roxo e laranja. Mas poucos percebem que, além do laranja, existe uma lágrima proibida, o carmesim. Senhor da cidade ficou chocado com uma divindade de nível SSS. Será que tal Deus realmente existia nos reinos do leste, uma história esquecida? Mas Li Xin estreitou os olhos e murmurou, a classificação SSS é apenas uma medida do Deus, não do invocador, e esse garoto ainda nem começou a mostrar todo o seu poder. Até mesmo Liu Yinhan parecia atônito. Ele não era apenas um aluno reprovado e, ainda assim, convocou uma força mais forte do que qualquer coisa que ela já tinha visto. A figura colossal que se formava na luz irradiava uma pressão divina aterrorizante, uma presença que parecia declarar que a vitória retornaria ao reino. Lu Xian ofegou ao reconhecer a forma de um machado de batalha, um titã que alcança os céus. Poderia ser Xing Tian, o antigo deus da guerra. Lu Xongshan sorriu levemente. Um reitor deveria saber melhor. Zheng Tian lutou sem cabeça, vendo com o peito, falando com a barriga, empunhando machados gêmeos com fúria. Esse ser não é Xing Tian. Mesmo assim, ele não podia culpá-los totalmente. A mitologia desse mundo havia sido enterrada e esquecida há muito tempo. Talvez tenha sido por isso que ele foi trazido para cá. Então sua voz soou no altar sagrado, solene e retumbante no início. Pangu dividiu os céus e moldou o mundo. Embora seu corpo tenha caído, sua alma permanece eterna. Lu Zheng, da Academia Jinling, humildemente invoca o Deus Criador Pengu para descer. A multidão ficou incrédula, o Deus Criador. Que tipo de divindade é essa? Muitos espectadores do reino oriental pareciam confusos. Como Liu Zheng sabia sobre esse Deus Penga? Mas para aqueles que conheciam os contos antigos, a resposta era aterrorizante. Pengu, aquele que dividiu os céus e deu origem ao mundo, um ser incomparável. Se Liu pudesse realmente exercer o poder de Pengu na batalha, o inimigo não teria tempo nem para implorar por misericórdia. Naquele momento, um painel brilhante do sistema apareceu na frente dele. Nome Liu Shanshin, compatibilidade, 1% de divindade ligada a Pangu. No fundo do templo de todas as divindades, onde cada deus do reino oriental era classificado e registrado. Acima de todos eles, no pedestal mais alto, estava a figura solitária do deus criador Pangu. Bum! No momento em que o sistema confirmou o vínculo, um acólito do templo levantou um martelo cerimonial e tocou o sino da divindade. Ele tocou 9 vezes em rápida sucessão. Cada badalada trovejou por toda a terra, sacudindo os próprios céus. Até mesmo o imortal da espada, Lu Qing, estacionado nas terras limítrofes, fez uma pausa e franziu a testa. Será que acabei de ouvir 9 badaladas? Jin Lixin tremeu de excitação. 9 badaladas, o número divino da perfeição. Isso não tem precedentes. Ele realmente despertou o Deus Supremo. Até mesmo Liu Yin correu e não conseguiu esconder seu choque. Dizem que o Deus mais forte já registrado acionou apenas 3, mas isso está em um nível totalmente diferente. Enquanto isso, o caos irrompeu na postura da Sakura Dominion. Que diabos, aquele pirralho do reino oriental acabou de despertar a divindade de nível mais alto. Imperador Takura voltou-se para um jovem encapuzado conhecido por seu estilo de combate baseado em serpentes. Você pode eliminar Lu Xongxin? Homem sorriu, mesmo que ele tenha invocado o Deus de mais alto nível, sua compatibilidade é de apenas 1%, ele não será capaz de invocá-lo completamente na arena com seu poder atual esmagando, será fácil. Ao ouvir isso, o olhar dos Takurus ficou frio. O reino oriental há muito tempo é nosso rival juramentado. Esse garoto deve ser eliminado agora, antes que se torne uma ameaça para todos nós. Sem hesitar, ele ativou o ritual proibido, o chamado duelo de deuses de bloqueio. Enquanto isso, a imagem divina de Pangu se dissipou lentamente, embora SSS seja considerado o topo do ranking de deuses, Pangu claramente supera todos eles. Mesmo que Lu Xongxin, limitado por sua compatibilidade atual, não conseguisse invocar totalmente Pangu no campo de batalha, ele era mais do que capaz de invocar outro deus de alto nível. Quando ele se aproximou de outra estátua para iniciar a próxima invocação, o chão sob ele explodiu. Uma onda de energia o ergueu no ar de maneira uniforme. Rosto de Shen escureceu. Esse deve ser um duelo de bloqueio de nomes. Eles queimaram 10 anos de sua fortuna nacional para prendê-lo em uma batalha dimensional. Em um piscar de olhos, o corpo de Liu foi totalmente teletransportado. Ele nem sequer teve tempo de completar sua convocação. Enquanto sua forma se desvanecia em projeções cintilantes, e mesmo assim Xin não pôde fazer nada para impedi-lo. Furiosos. Os instrutores amaldiçoaram a postura do inimigo. Covardes, eles se rebaixaram tanto. Nem mesmo a calma Liu Yin conseguiu deter esses bastardos. No lado do Sakura Dominion.
O clima era de triunfo. O medo de antes havia se transformado em zombaria. Afinal de contas, a estrela em ascensão dos reinos do leste estava a momentos de morrer. E se eles pudessem matar Lu Zhongzheng agora, todos os 10 anos de destino nacional gastos seriam recuperados de sua alma. Em outro lugar, o imortal da espada Lu Qing recebeu um alerta urgente do sistema de destino nacional. Seu assistente explicou rapidamente, o Dominion Sakura acabou de queimar 10 anos de destino nacional para ativar prematuramente a Arena Mítica. Seu objetivo é eliminar a estrela em ascensão dos reinos orientais antes que ela desperte completamente. De acordo com as regras, o duelo de deuses de bloqueio de nome só pode ter como alvo indivíduos vinculados a Deus cujas divindades tenham classificação S ou superior. Assistente enxugou o suor de sua testa. 10 anos de destino apenas para matar um aluno. Isso é absolutamente vil. Os punhos de Lu Qing se cerraram com força. Se algo acontecer ao nosso campeão nessa arena, no próximo ano, minha lâmina abrirá um caminho através da fortaleza psicopata. 2 minutos e 30 segundos depois, o 4 de Liu Zhongzheng se materializou no campo de batalha divino. Em frente a ele estava um guerreiro vestido com uma armadura de escamas, hospedeiro do deus serpente Yamatoki. O homem sorriu de forma arrogante. Se você entrar no palco com essa aparência e com sua força atual, eu poderia acabar com você sem suar a camisa. Mas Liu não respondeu. Ele sabia que não poderia convocar o Pang aqui, mas tinha fé que o deus imperial estabilizado por Li Xian ainda poderia voltar ao campo. Enfurecido por seu silêncio, o inimigo gritou, "O que há de errado? Tem medo até de olhar para mim?" E então, em um instante, ele congelou. O rosto de Liu Zhongzheng permaneceu calmo como sempre. Ele inclinou a cabeça e disse levemente, "Uma cobra como você provavelmente daria um caldo de sopa decente." Guerreiro Deus Serpente soltou uma risada zombeteira. "Você tem uma língua muito afiada. Vamos ver se você ainda fala duro quando está de joelhos." Enquanto nós dois ocupávamos nossos lugares no palco, uma mulher com longos cabelos dourados desceu do céu. Sua presença era imponente e majestosa. Ela era a árbitra designada para essa batalha. Cada movimento que fizéssemos seria julgado por seu decreto. Dizia-se que, se o reino oriental perdesse novamente hoje, mais da metade do destino de sua população seria drenada à força e transferida para o domínio Sakura. Naquele momento, uma interface brilhante apareceu diante de mim, listando as principais regras da Arena Mítica. Regra 1. 5 divindades serão geradas aleatoriamente a cada rodada, você deve escolher uma para invocar. Regra 2. Uma vez que uma divindade tenha sido invocada, ela não poderá ser usada novamente em rodadas futuras. Regra 3. Melhor de 5. O primeiro a vencer 3 rodadas sobrevive, o perdedor e seu deus perecerão. Gosto dessas regras, simples, brutais, justas, a vitória traz a sobrevivência. A derrota significa a morte. Esse bastardo serpente tirou a vida de inúmeros guerreiros do meu reino. Hoje, estou aqui para acertar as contas. Ele deu uma risada sombria, boa. Era exatamente isso que eu estava esperando. Quando ambos confirmamos os termos, a voz do juiz ecoou pela arena. Que comece a batalha mítica. Representando o domínio de Sakura, Matsumoto, Genzu, divindade de nível S, empunhando a divindade de nível SS Yamata, Noroki. Representando o reino oriental, Lu Zhongzheng, ligado à divindade de nível SS Pangu, o deus criador. A juíza soltou um leve sorriso sedutor. Ela claramente estava ansiosa por essa rodada. No momento seguinte, a forma maciça de Yamato Noroki desceu dos céus, enroscando-se com poder ameaçador atrás de Matsumoto Genzu, que fez uma careta cheia de arrogância. Yoshi, nós temos isso nas costas, meus deuses serpentes já destruíram 2 de seus campeões. Prepare-se para tremer, pirralho. Naquele momento, 5 silhuetas divinas começaram a surgir atrás de Liu Zhongzheng, brilhando com poder ancestral. Um suspiro coletivo veio da multidão. Sem Pengu, um pensamento amargo ecoou em seus corações. Os céus abandonaram o reino oriental. Mas o olhar de Liu se fixou com firmeza em uma figura imperial em particular entre os 5. Um monarca como ele nunca deveria ter sido esquecido pelo povo do reino oriental, nem enterrado sob a poeira de registros quebrados. Das arquibancadas, Li Xin gritou com urgência, Qianzheng, aquele imperador, poderia ser Taizong da dinastia Tang. Liu Yan correu, hesitou, sua voz, pensativa, não, acho que se parece mais com o imperador Minju Yuanzhan. Ao ouvir as duas, Liu só conseguiu balançar a cabeça silenciosamente, as duas estão erradas. Em vez de corrigi-los, ele calmamente recitou a verdade. O soberano Qin varreu os 6 reinos. Todos os lordes se curvaram para o oeste. Seu olhar governava tudo sob o céu. Ele era o único e verdadeiro imperador de todas as eras.
Liu Shongsan curvou-se solenemente e falou com reverência. Eu, um descendente indigno do reino oriental, presto meus respeitos ao primeiro imperador soberano Qin Shi Huang. Em um estrondo, um pilar de luz dourada irrompeu dos céus, envolvendo a figura divina em formação. Em poucos instantes, a silhueta se solidificou e desceu lentamente para o campo de batalha. Do lado de fora, o senhor da cidade explodiu em entusiasmo. Os céus abençoam nosso reino. Até mesmo o primeiro imperador retornou para nós. Mas Din Lizian suspirou baixinho. Infelizmente, ele é um deus humano. Na hierarquia divina, os deuses humanos, aqueles nascidos de lendas mortais, eram geralmente mais fracos do que seus equivalentes, os deuses selvagens e primitivos das bestas. Lu tinha acabado de se unir a essa figura imperial, embora Yamada Roki já fosse um deus da besta de nível avaliado e totalmente manifestado, em um confronto direto, as chances não eram favoráveis. Imperador Matsumoto Jinzu zombou, então você realmente não conseguiu invocar o Pangu. E para piorar as coisas, você invocou um patético deus humano. Que pena! Mas Liu Shangshen o ignorou, abaixando-se com profundo respeito diante da figura divina. Lu Shongzeng, descendente de seu povo, oferece sua humilde saudação. Primeiro imperador. Mundo pode ter se esquecido de você, mas eu não me esquecerei. De hoje em diante, seu legado será lembrado, gravado na eternidade. Lu Shongzeng levantou sua voz com convicção. Meu ancestral já dominou todas as terras, unificando 6 reinos sob seu estandarte, colocando rios e montanhas em ordem, construindo muralhas que se estendiam até os confins do reino, expulsando todos os invasores do reino oriental. Quando ele terminou de falar, um dragão dourado saiu do corpo de Qin Shi Huang, voando alto no ar. Seu rugido sacudiu os céus. Um alerta do sistema seguiu imediatamente Liu Shong. A compatibilidade dela com Qin Shi Huang chegou a 60%. Os alunos explodiram em entusiasmo depois de ouvir a declaração de Liu. Muitos ficaram chocados ao saber o quanto o primeiro imperador era realmente lendário. Mas Matsumoto Jinzu zombou, sem se impressionar. E daí se ele era um imperador? Ele é apenas mais um deus humano. Você realmente acha que ele pode mover os céus? Ao ver a confusão estampada no rosto do imperador, Lu explicou calmamente que ele pertence à facção inimiga que busca desonrar o reino oriental. A expressão de Qin Shi Huang escureceu. Sua voz explodiu de raiva. Qualquer um que ameaçar meu reino será punido sem piedade. A plateia do domínio Sakura gargalhou. Grandes palavras de um deus de segunda categoria. Será que ele se esqueceu de como destruiu seus 2 últimos campeões? Jinzu zombou, típico imperador, sempre cheio de bravatas. Então, com um movimento de seu pulso, o Yamatoki avançou. Sua aura era opressiva. Um deus humano desafiando um verdadeiro ser divino. Você tem coragem. Vou lhe dar isso, o Yamatoki falou friamente. Sua voz estava carregada de desdém. Eu esperava um confronto digno, uma guerra divina que valesse meu tempo, mas, em vez disso, recebo um deus humano. Ele olhou para a estrutura magra do primeiro imperador e zombou. Esse corpo nem parece o suficiente para ficar preso em meus dentes. Os olhos de Qin Shi Huang ardiam de fúria. Em nenhum momento de seu reinado alguém ousou zombar dele na cara. Então, lentamente, uma espada dourada se formou em seu punho, com 1,80 m de comprimento. Seu gume brilhava como fogo. Essa era a lendária espada da unificação, reverenciada por séculos como a maior lâmina do reino mortal. Essa espada, o imperador rugiu, foi forjada em nome da união do reino. Das arquibancadas do público do domínio celestial de Brahma, espalharam-se sussurros chocados. Será que aquele deus humano do reino oriental realmente vai lutar de frente com Orochi? Até mesmo os espectadores da antiga Federação da Lança ficaram tristes. Sinceramente, é um pouco trágico. Eles finalmente convocaram alguém, e agora ele está prestes a ser esmagado. Mas nem todos estavam tristes. Muitos se inclinaram com uma curiosidade mórbida. Um deus humano pode realmente enfrentar uma verdadeira divindade? A grande serpente estreitou os olhos, divertida. Então venha dançar para mim, imperador mortal, e esperemos que sua pequena espada não me aborreça. Em um súbito borrão, o Yamatoki avançou com seu corpo, enrolando-se com força violenta. Um mortal ousa desafiar os deuses, então morra como um. Bum! O impacto foi como um meteoro. A arena abaixo dele se despedaçou, explodindo em cacos e poeira. Ao ver o ataque destrutivo de Yamadoroki, o imperador Takura sorriu, dizendo que o chamado imperador humano acabaria como os 2 últimos deuses, despedaçados sem resistência. Público do Sakura dominia um rio alto. Eles invocaram um deus humano, não importa a raridade, ele não pode se comparar a um deus besta nascido e criado. Mas então,
Foz, um portão dourado ofuscante rompeu debaixo da arena, rugindo para o céu. Em um piscar de olhos, a lâmina de Qin Shi Huang atravessou o ar, cortando uma das cabeças de Yamana Roki. A espada da unificação brilhou com o fantasma de um dragão dourado de 5 garras, sua aura sufocante. Com um baque, a cabeça da serpente decepada caiu no chão, espalhando sangue pela pedra. Sorriso de Takura congelou no lugar. Seus olhos se arregalaram. Que golpe de um imperador humano! Liu Yan correu e se levantou, sem conseguir se conter. Em um único movimento, ele cortou a cabeça de um dos Orochi com um único golpe de espada. Isso é insano. Até o Orochi Yamada parecia abalado. Não há energia divina dentro de você. Então, como você está exercendo um poder igual ao de Deus? Qin Shi Huang levantou a cabeça lentamente, sua voz ecoou como um sino pela arena despedaçada. Obedecer é viver. Resistir é a morte. Que flui através de mim não é o poder divino, mas a vontade de 10 milhões de cultivadores do Reino Oriental. Fui forjado pelas antigas artes do Ki da Era Pré-Qin, uma força que desafia os próprios céus. O que você está enfrentando? Bin Lixin parecia uma criança animada, com os olhos brilhando. Não posso acreditar nisso. Nossos ancestrais do Reino Oriental realmente criaram uma técnica de Ki que abala o mundo. No momento em que o cultivo do Ki foi mencionado, o olhar de Yamataroki se aguçou, mas ele ainda sorriu. Interessante, mas tudo o que você conseguiu cortar foi uma cabeça. Enquanto ele falava, o coto cortado se contorcia e se retorcia. Em segundos, uma nova cabeça de serpente havia se regenerado completamente. Meu corpo divino se regenera infinitamente. Os membros podem ser restaurados. A morte não é meu destino. Orochi soltou uma gargalhada gutural que atravessou a arena. Você é apenas um deus humano. O que lhe dá o direito de estar diante de mim? Aos seus olhos, os mortais existiam para se ajoelhar e rastejar para que um imperador humano o ferisse. Esse era um insulto que não poderia ser perdoado. Mas Qin Shi Huang permaneceu firme, imperturbável. Conquistei reis e unifiquei reinos. Você acha que uma fera como você me assusta? Se eu cair hoje, cairei sem arrependimentos, pois carrego a honra de meu povo e o peso de 1000 anos. Esse desafio finalmente quebrou a paciência dos Orochis. Com um rugido, todas as 8 cabeças se lançaram de uma só vez em uma onda avassaladora de presas e fúria. Mas cada ataque era respondido por arcos de espada ofuscantes e passos estrondosos. O imperador humano se manteve firme, desviando de uma serpente após a outra. Ainda assim, ele era apenas humano. Lentamente, ele começou a fraquejar. Feridas se abriram em seu corpo e sua postura vacilou. Enquanto isso, o Yamatoki, embora ferido, continuava a regenerar seu corpo divino, restaurando-se com uma velocidade assustadora. Em breve, todos os ferimentos desapareceriam. Nas arquibancadas do Reino Oriental, muitos espectadores mal conseguiram assistir. Não era que o imperador humano fosse fraco, mas a regeneração eterna de Yamato Rock era simplesmente monstruosa demais. Até o próprio Qin Shi Huang parecia abalado em todos os textos antigos que havia estudado, nem mesmo os imortais eram realmente imbatíveis. Mas ele não recuou. Em um piscar de olhos de 10.000 vezes, ele atacou novamente, cortando outra serpente. Em sua cabeça, ele testaria uma verdade. Ele poderia matar mais rápido do que ela poderia se curar? No entanto, depois de apenas 2 rodadas e meia, o Orochi desferiu um golpe brutal. Ele havia sentido seu cansaço, percebendo que cada um de seus ataques estava ficando mais lento, mais desesperado. Bum! O corpo de Qin Shi Huang bateu no chão da arena, com pedras explodindo ao seu redor. Ele caiu em um joelho, respirando pesadamente. Sua força estava quase acabando. Nas arquibancadas, uma jovem garota chorava incontrolavelmente. A arena mítica corre com o sangue de nossos ancestrais. É muito doloroso ver-a. A expressão do inglês caiu em desespero. Ele havia se preparado para desistir se Liu Shanxia ainda vivesse, talvez o Reino Oriental tivesse um futuro, mas agora não podia deixar outro ancestral morrer. Yamatoki avançou com uma pressão avassaladora. Embora tivesse apenas 8 cabeças, aos olhos do imperador, elas se estendiam até o infinito. No entanto, sob essa pressão, Qin Shi Huang sentiu algo familiar, um pulso, uma corrente, o Qi do Reino Oriental se elevando. Ele se ergueu mais uma vez, com a voz soando como um decreto real. Tudo sob o céu pertence ao trono, e vocês, seus vira-latas, ousam correr soltos diante de seu poder. E depois dos corpos da elite abaixo. Sombras divinas foram puxadas para cima, em direção à arena. E não apenas elas. Em todo o reino, inúmeras chamas de almas douradas surgiram dos corpos de todos os cidadãos divinos, convergindo para o imperador humano.
Os espíritos dourados que inundavam a arena não eram outros senão a armadura celestial de Qin, uma legião divina forjada pelo próprio imperador humano para proteger o reino oriental por séculos. Qin Shi Huang soltou uma risada fria. Você se atreve a me desafiar? Com um único rugido estrondoso, o próprio céu tremeu. Campeão do Yamatanoa Orochi começou a entrar em pânico. Como poderia um mero deus humano invocar forças divinas tão aterrorizantes? Mas ele se agarrou à sua arrogância, não importava o que fosse um deus humano, ainda assim, um humano jamais rivalizaria com deuses verdadeiros como seu Yamata no Orochi. Ainda assim, ele pensou em outra maneira de vencer, matar o escolhido, Liu Chongzheng, e a partida era dele. Ele ativou sua habilidade e seu corpo desapareceu de vista. E daí se você for abençoado pelo céu? Não vou deixar você viver o suficiente para crescer. Em um piscar de olhos, o campeão estrangeiro reapareceu atrás de Liu Chongzheng. Reitor Li Xian e Liu Yin correram e gritaram um alarme atrás de você. Clang, a lâmina passou raspando por seu pescoço, mas não conseguiu sequer arranhá-lo. Lu Chongzheng agarrou instantaneamente o pulso de seu oponente. Com um arremesso perfeito por cima do ombro, ele jogou o inimigo no chão da arena. A multidão ficou boquiaberta. Ele acabou de se tornar um escolhido divino, certo, e sua ressonância com seu Deus é quase nada. Como ele é tão forte assim? Solto perto da certeza. Minha compatibilidade com Pangu é baixa, apenas 1%, mas mesmo essa pequena fração me concede a força da própria criação. Quanto àquela lâmina enferrujada de Matsumotos, ele lançou um olhar zombeteiro que nem sequer conseguiu arranhar minha pele. Meu corpo já é tão resistente quanto pedra. Campeão do reino Sakura se levantou rapidamente, claramente abalado. Ele não esperava que Lu Shong, um recém-despertado escolhido, possuísse uma força física tão monstruosa, mas ele ainda tinha outro truque na manga. Seu corpo de repente começou a se dividir, formando uma segunda figura idêntica, seu verme miserável. Você não tem ideia do que é a verdadeira magia divina. Matsumoto rugiu com a técnica do clone das sombras. Essa é a diferença entre nós. Meus clones carregam todo o meu poder, agora são 2 contra 1. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Não desperdicei uma palavra. Avancei e agarrei as 2 pernas dele, uma clone, outra original. Bum! Juntei os 2 corpos com uma força de quebrar ossos. Eu sorri. Tenho que admitir que a classificação SS e os escolhidos divinos são realmente diferentes. A plateia do Reino Oriental entrou em erupção. Alguns gritavam meu nome, e as garotas praticamente se jogavam em cima de mim. Eu me casarei com ele, sem dote, sem condições. Até dou 10 casas como presente de casamento. Enquanto isso, o caos se instalou nas barracas do reino de Sakura. A multidão passou de presunçosa desesperada, implorando a Yamatoki que liberasse sua ira divina e esmagasse todo o reino de Dacia. Até mesmo seu imperador trêmulo sabia que, se perdesse essa luta, a fé e o orgulho de sua nação seriam abalados até o âmago. Yamatoki não podia perder. Mas não importava o quanto eles rezassem. O corpo do Yamatoki continuava sendo retalhado pelo ataque dos guerreiros divinos convocados. Logo sua forma estava espalhada em pedaços pela arena. Qin Shi Huang tinha uma vantagem esmagadora agora, mas a luta estava longe de terminar. Tremendo, a grande serpente sussurrou em um encantamento que agora sacrificaria as próprias almas dos cidadãos do reino de Sakura para dar poder a um ritual divino proibido, sua última chance de vitória. E, em um instante, os espectadores que antes gritavam Gol, Gol, foram vaporizados, derretidos pelo calor abrasador da energia divina, sem nem mesmo tempo para gritar. Yamata no Orochi, quase sem vida, de repente explodiu com uma nova vitalidade depois de devorar as almas dos espectadores sacrificados. Suas feridas foram geradas em uma velocidade assustadora. Em segundos, o corpo da besta foi totalmente restaurado, mais forte do que nunca. Enquanto isso, eu havia dominado completamente o Matsumoto Jinzo. De acordo com as regras, quando um escolhido divino cai, o deus invocado é chamado de volta ao portão da criação. Foi por isso que não o derrotei imediatamente. Eu precisava me certificar de que o ancestral tivesse tirado Yamanauki primeiro, cortando o fio em sua raiz. A serpente soltou uma risada sinistra. Humano tolo, você realmente acha que está apenas lutando contra mim? Seu verdadeiro inimigo são as inúmeras almas que estão atrás de mim, o povo do reino de Sakura. Qin Shion estreitou os olhos com desdém. Então, aqueles que você chama de seu povo são apenas combustível para serem descartados. Você ousa se chamar de Deus? Pela primeira vez, a voz do imperador trovejou com fúria. Você trata seus adoradores como gado para abate e tem a ousadia de chamar isso de divino. Pânico se espalhou por todo o reino de Sakura.
A maioria já havia fugido, aterrorizada com a possibilidade de ser a próxima a ser devorada pela criatura que antes reverenciavam. Qin Shi Huang, o homem que buscava a imortalidade e que já foi ridicularizado por isso, agora zombava. Talvez eu nunca tenha encontrado a vida eterna, mas descobri uma técnica. Ela pode não me conceder a divindade, mas é mais do que suficiente para destruir um falso deus como você. Imperador subiu ao céu envolto em ouro radiante. Ele entoou um voto solene, que todos os seres se ergam como dragões e que o nome do primeiro imperador ecoe pela eternidade. No momento seguinte, raios de luz dourada irromperam de seu corpo, descendo como uma chuva divina sobre todos os guerreiros que haviam convocado um espírito guardião, abençoando-os com a vontade final do primeiro imperador. Cada um dos deuses humanos estava agora infundido com a técnica de cultivo da longevidade transmitida pelo primeiro imperador, aumentando rapidamente sua sincronização com as divindades escolhidas. Até mesmo a normalmente calma Liu Yanran parecia abalada. Sua ressonância divina estava aumentando vertiginosamente. E não era só ela. Todos podiam sentir um poder avassalador surgindo dentro deles. Ao mesmo tempo, o corpo do primeiro imperador havia se tornado frágil como uma vela tremeluzindo ao vento, mas ele não se arrependia. O desejo de toda a sua vida sempre foi a eterna ascensão da dinastia Qin, a paz para o seu povo em um mundo onde os mortais pudessem ser como dragões. Lágrimas brotaram em muitos olhos da plateia. Então, esse é o espírito de nossos ancestrais, um mortal que ousa sonhar mais alto do que os próprios deuses. A respiração do imperador ficava mais fraca a cada momento. Esse foi o preço que ele pagou para proteger seus descendentes. Até mesmo o monarca do Império de Albion estava visivelmente atônito. O deus serpente sacrificou seu povo pelo poder, mas o deus humano queimou sua própria vida pelo povo. O contraste era impressionante. Sussurros encheram a arena. Então, essa é a herança do lendário Reino Oriental. Não é de se admirar que a nação Yuan nunca deva ser subestimada. Primeiro imperador respirou devagar e com dificuldade gritou: "Onde estão os guardas celestiais Qin?" Uma resposta estrondosa ecoou pela arena mítica. "Ao seu comando." Embora seu corpo estivesse definhando, ele ainda permanecia como um deus da guerra por meu decreto: derrube os invasores. Proteja nossa terra. Os deuses humanos formaram uma linha de batalha, permanecendo firmes diante do deus serpente, prontos para lutar até a morte. Deus serpente piscou de surpresa. A aura do imperador humano estava quase extinta, mas, de alguma forma, ele ainda invocava um poder tão avassalador. Com um golpe certeiro, o exército de guerreiros divinos dividiu as cabeças da serpente em fragmentos sangrentos. Apenas 2,5 segundos depois, o corpo recém-regenerado foi novamente despedaçado e espalhado pelo campo de batalha. Um brilho mortal brilhou nos olhos da serpente. Se ela quisesse vencer, agora só lhe restava uma opção: mais sacrifícios. Outra onda de cidadãos do reino Sakura Oriental foi instantaneamente reduzida a cinzas. Sua força vital foi absorvida à força como combustível. Imperador do reino Sakura empalideceu de horror. Ele sabia que, se isso continuasse, sua nação seria drenada até os ossos. Muitos dos sacrificados eram anfitriões divinos de elite. Todo o contingente de Sakura se ajoelhou, implorando ao deus serpente que acabasse com sua própria vida. Eles não podiam suportar mais nenhuma perda. Alguns até o amaldiçoaram com lágrimas. Os deuses do reino oriental protegem seu povo, enquanto vocês só sabem devorá-los quando estão quase exterminados. Já gravemente ferida e sem suas oferendas, a serpente observava impotente enquanto sua forma maciça era dilacerada repetidas vezes. Vendo a oportunidade, o primeiro imperador levantou a mão e começou a reunir uma espada radiante de energia dourada. Ouça bem. Yama Paranoroki, seus seguidores o abandonaram e agora morreram por meu decreto. Com esse rugido, ele soltou sua lâmina e um dragão dourado irrompeu, perfurando os céus e a alma divina da serpente. Assim, o resultado do duelo divino foi selado. O reino Sakura havia caído. A vitória pertencia a Shinjo. Com a morte de Yamada no Orochi, Lu Shong-Seng não viu motivo para poupar Matsumoto. Zona de armas, é hora de você se juntar a ele. Ele rosnou, pisando no chão com um estalo agudo quando o pescoço de Gunzon se partiu. Sem mais nem menos, o outrora orgulhoso campeão divino caiu sem vida em uma poça de sangue. Anfitrião deu uma risada, com a voz cheia de entusiasmo. Essa era uma batalha digna de ser lembrada. Ele então levantou a voz para anunciar Lu Shong-Seng, do reino do Grande Xia, contra Matsumoto Genzone, do reino de Sakura. A vitória vai para Lu Shong-Seng. O placar atual é de 1-2. Estádio inteiro explodiu em aplausos selvagens. Ele realmente conseguiu. Lu Shong realmente venceu. Até mesmo o diretor ficou atônito, sem palavras. Isso é o que significa desafiar os deuses com a vontade de um mortal e não derrotá-los completamente.
Até mesmo um árbitro não conseguiu esconder sua admiração após essa batalha, mas a guerra ainda não havia terminado. Depois de um breve descanso, os campeões divinos das duas nações foram convidados a se preparar para a próxima partida. Qin Shi Huang soltou uma tosse fraca enquanto se levantava lentamente com sua figura encurvada, parecendo extremamente frágil. A multidão do reino do grande Xia gritou: Vossa Majestade, intrigada e angustiada com sua súbita fraqueza. Diretor Li Xin suspirou profundamente. Ele tem pouco poder de fé para sustentá-lo. Essa batalha o esgotou até os ossos. Essa batalha o esgotou até sua essência. A forma de Qin Shi Huang começou a brilhar fracamente, dissolvendo-se em raios de luz dourada. Liu Qianzheng correu para frente sem poder fazer nada, tentando interromper o processo de desvanecimento. Com um sorriso gentil, Qin Shi Huang deixou suas últimas palavras. Qianzheng, não posso percorrer o resto do caminho dele com você. Antes que ele pudesse terminar a frase, seu corpo se transformou em névoa e desapareceu. Nem mesmo um último toque pôde ser compartilhado. Os seres divinos dependem inteiramente da força da crença, mas sem adoradores por mais de um milênio, Qin Shi Huang pagou por essa batalha com sua força vital. Enquanto Li Xian falava, lágrimas brotaram em seus olhos. Somos descendentes indignos. Nós o esquecemos. Naquele momento, um painel do sistema apareceu, Qin Shi Huang temporariamente congelado, aguardando a restauração da fé para reconstruir o núcleo, podendo ser convocado novamente mais tarde. Lu Shong, o vínculo dela com ele, havia chegado a impressionantes 90%. Lu Shong ficou surpresa ao descobrir que o imperador Qin não havia realmente desaparecido. Ele retornaria assim que fosse reunida a fé suficiente. Ainda mais inesperado foi o fato de que sua própria ressonância com Pangu também havia aumentado. No momento em que viu a notificação do sistema, ele finalmente se sentiu à vontade. Momentos atrás, ele quase foi levado às lágrimas. Se um dia ele pudesse convocar centenas de campeões divinos e até mesmo invocar o próprio Pangu para descer, então a vitória total do Reino Oriental não seria mais uma fantasia. Se Pangu entrasse em campo, nenhum inimigo teria chance. De pé na plataforma, Liu Shangxin gritou para a multidão: o Imperador Qin não nos abandonou. Ele apenas descansa por enquanto. Quando seu nome ecoar mais uma vez pelo Reino Oriental, esse será o momento de seu glorioso retorno. Ao ouvir isso, Li Xian imediatamente ordenou que o legado do Imperador Qin fosse registrado e preservado nos arquivos sagrados para que as gerações futuras pudessem lembrar e reverenciar. O espírito do Reino Oriental nunca deve ser enterrado pelas areias do tempo. Naquele momento, sob as arquibancadas dos espectadores, o deus de espada Lu Qin chegou com seu secretário. Ele era o próximo competidor na batalha mítica. No entanto, naquele momento, sua secretária deu um sorriso sinistro e sussurrou: com meu sangue, abri a arena divina. De repente, a secretária levantou a mão e apontou para Lu Qin. Sua voz era fria e clara. Anamiko, do Reino Sakura, desafia Lu Qin, da Grã-Bretanha, para uma batalha na arena divina. A luta começará em 10 minutos. Lu Qin ficou atônito. Você era um espião do Reino Sakura o tempo todo. Mas o mais importante era o fato de que, com ele sendo atraído para essa batalha, a Grã-Bretanha não teria mais ninguém para lutar na arena principal. Ao ver seu disfarce completamente descoberto, Rama Miko abandonou qualquer pretensão. Ela esteve à espreita ao lado de Lu Qin por 10 longos anos, esperando por esse exato momento. Ela acreditava que, uma vez que Lu Qin estivesse fora de cena, até mesmo o deus escolhido mais talentoso do Reino Oriental seria esmagado antes que pudesse se erguer. A seu ver, o grande Xi estava destinado a se submeter ao Reino Sakura. Com uma bufada fria, Lu Qin puxou a espada de suas costas e uma sombra divina apareceu atrás dele. Você se atreveu a atacar das sombras, pagará com sua vida. Traidores como você merecem nada menos que a morte por minha lâmina. Enquanto isso, o reitor Li Xin recebeu a notícia da tentativa de assassinato do Imortal da Espada e ficou abalado até o âmago. Ele rapidamente anunciou à multidão: o Imortal da Espada Lu Qin foi emboscado por um espião do Reino Sakura e não poderá participar da próxima partida. A notícia causou um choque na arena. Vozes furiosas se ergueram em uma batalha de vida ou morte. Agora, até mesmo nosso Imortal da Espada foi derrotado. Nossas chances estão desaparecendo como poeira. Especialmente porque 2 dos 4 reitores das grandes academias Xia já haviam sido mortos por Yamada no Orochi e apenas Lu Qin havia mantido um registro invicto contra as divindades Sakura. E agora, faltando apenas alguns instantes para a 4ª partida, a grande Xia ainda não havia encontrado um novo lutador para ocupar seu lugar. Com um ruído, um fantasma da Fênix Ardente surgiu atrás de Din Li Xin, irradiando poder e majestade. Liu Shangxin esgotou suas forças na última batalha. Agora, deixe esse velho entrar em campo.
Mas eu rapidamente dei um passo à frente e contestei: Reitor, por favor, deixe-me lutar nesta rodada. Acredito sinceramente que minhas chances de vitória são muito maiores do que as suas. Prefiro correr o risco a ver você se sacrificar em vão. Apesar das minhas palavras, Li Xian ainda hesitou, pensando que eu estava apenas agindo com coragem. Até mesmo os dois maiores prodígios tentaram me dissuadir. Nem todos os deuses que você convoca são conhecidos. Além disso, o reitor possui uma sabedoria incomparável e é o mais forte das 4 academias. Suas chances podem ser melhores. Eu me virei para Liu Yan, corri e encontrei seu olhar. Não estou sendo imprudente. Eu realmente tenho o que é preciso para vencer essa luta. No momento em que terminei de falar, uma torre majestosa se ergueu lentamente atrás de mim, cintilando com um brilho divino. Eu sorri e disse: uma vez tive um sonho, um imortal sereno tocou minha testa e, quando acordei, mitos antigos escondidos no reino oriental estavam gravados em minha mente. Figuras lendárias, antes esquecidas pelo tempo, começaram a despertar em meus pensamentos. A multidão ficou atônita com a estrutura imponente. Que tipo de reino é esse? Como pode existir um palácio celestial como esse? Mas o que veio a seguir os chocou ainda mais. Minha voz ecoou pela arena divina: nos céus está a capital de Jade, 12 torres e 5 cidades. Um imortal me abençoou, concedendo-me uma vida longa. Enquanto minhas palavras soavam, várias fênix subiram pelo reino oriental atrás de mim, dançando pelo céu como uma visão dos céus. Ao testemunhar a cena, Din Li Xian começou a especular que, nos tempos antigos, alguns alcançaram a iluminação repentina, sábios que ascenderam da noite para o dia, monges cujos corpos permaneceram incorruptos após a morte. Se Lu Xiongzheng realmente experimentou tal avanço, então seu reconhecimento dos deuses esquecidos se torna compreensível. Lu Xiongxian deu um passo à frente e ficou diante do reitor, com os olhos decididos. Isso não é suficiente para provar minha força? Eu deveria ser o único a lutar na próxima batalha? Senhor da cidade, ainda preocupado, disse: eu sei que você quer provar a si mesmo, mas o reitor possui um conhecimento incomparável de textos divinos, você pode ter uma chance melhor. Você é jovem. Não precisa arriscar sua vida por orgulho. Sem responder, Liu Xiongzheng se aproximou do reitor Li e falou claramente: uma fênix voa acima dos 9 céus, renascida do fogo no topo do Kunlun. O olhar de Li Xian se fixou em seu espírito divino. E, para seu espanto, ele o viu ficar mais forte, imbuído de natureza divina, um presente do próprio Liu Xionging. A multidão entrou em erupção. Só agora eles perceberam que o chamado Pássaro Xin era, na verdade, a lendária Fênix. Seu verdadeiro nome, perdido no tempo, foi agora revelado por Liu Xiongzheng. Liu deu um leve sorriso. Agora, como você confia em mim? Os mitos que conheço vão muito além do que está escrito nos livros. Finalmente, Dian assentiu com a cabeça. Liu Xiongzheng é realmente uma bênção para nossa nação. Ele fez sinal para que Liu descansasse antes da próxima batalha. Mas Liu Xiongzheng não retornou ao seu assento. Em vez disso, ele foi até Liu Yanhan. Com uma voz firme e poderosa, ele disse: agora é a sua vez. Lord Voi, temido ao longo do tempo na batalha de Chongping, até mesmo os deuses tremeram com a cavalaria de ferro e as lanças douradas. Você varreu 6 reinos e fez os demônios chorarem. Instantaneamente, a luz divina que cercava o deus por Qi convocado por Liu Yanhong se acendeu violentamente. Uma intenção assassina sufocante encheu o ar. Mais uma vez, Liu havia imbuído um deus com natureza divina, dessa vez o deus da guerra por Qi. No entanto, cada vez que ele fazia isso, sua própria força vital se esvaía cada vez mais rápido. Todos ficaram atônitos. Lu Xiongzheng, antes visto como um aluno fracassado, acabará de dar poder a uma divindade de nível S do Reino Oriental com uma nova natureza divina. E ele fez isso não por fama, mas para acender um lampejo de esperança para sua nação aos olhos do povo. Sua figura ficou alta, poderosa, quase heroica. Sem ele hoje, o Eastern Realm certamente teria caído. Naquele momento, a 4ª rodada na Arena Mítica estava prestes a começar. O anfitrião se voltou para os 2 campos e anunciou em voz alta: os competidores, por favor, subam ao palco. Representando o Reino Oriental, mais uma vez, estava o prodígio que acabará de surpreender o mundo, Lu Xiongzheng. Quanto ao Reino Sakura, eles enviaram uma nova competidora, Sakura Momoka, cujo espírito divino era especializado em charme e sedução. Uma onda de zombarias veio da multidão Sakura. O Reino Oriental realmente não tem mais ninguém. Eles ainda estão enviando Lu Xiongzheng. Imperador Sakura sorriu de seu assento, a sombra plantada ao lado da espada. O imortal foi ativado com o deus baseado no encanto de Mimoka. Ele estava confiante de que essa rodada já estava ganha. Sakura Momoka deu um sorriso doce.
Estou ansiosa por esse duelo Lucon por um momento, se ignorássemos a nação de onde ela veio. Sua aparência era quase inocente, mas esse era o problema das guerreiras Sakura. Seu veneno era mais profundo do que sua beleza. Em todas as arquibancadas dos reinos do leste, inúmeros jovens se viram fascinados pela aparência dela, com seus olhares atordoados. Dian Lishen cerrou os dentes. Essa habilidade de encanto é mais forte do que o esperado. Mas por que não temos nenhum registro sobre o passado dela? Naquele momento, Sakura Momoka colocou a mão sobre a pedra de invocação. Instantaneamente, várias silhuetas divinas apareceram atrás dela, banhadas por uma luz cintilante. Simultaneamente, uma contagem regressiva de 52 apareceu acima da arena. Olhando para Lu Xongseng, que ainda não havia convocado seu deus. Momoka sorriu brincalhona. Qual é o problema? Lu Qin, ainda sem saber o que fazer. Você não deveria estar invocando sua divindade agora? O público do Reino Oriental ficou visivelmente ansioso. Falta menos de 1 minuto. O que ele está esperando? Apresse-se e invoque. Enquanto isso, o ritual da Momoka já havia sido concluído. Atrás dela estava uma figura impressionante com 9 contos balançando, sua presença era elegante e perigosamente sedutora. Nas arquibancadas do Reino de Britania, vários espectadores se surpreenderam. Quem é esse ser divino? Ela é absolutamente de tirar o fôlego. Até mesmo os monges estoicos do domínio de Indra ficaram vermelhos no momento em que aquele espírito de raposa apareceu. Ela despertou emoções que eles pensavam estar enterradas há muito tempo. Essa divindade em particular nunca havia aparecido no palco antes, deixando toda a arena sem saber sua identidade. Mas Liu Shongs apenas soltou uma risada calma. Como ele esperava, a pessoa que ela havia convocado era Tamamo no Mai, a mais poderosa das 3 grandes rainhas yokai de Sakura, incomparável em beleza e charme. Com a identidade dela confirmada, Liu não precisou mais hesitar. Com apenas 30 segundos restantes, ele fez sua jogada. Ele pressionou lentamente a mão contra o cristal de invocação. No momento seguinte, seus olhos se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava convocá-lo. Com uma voz poderosa, ele entoou, Marechal Tianpen, guardião dos portões, armadura de ferro brilhando fria ao sol. Seu ancinho rompe todos os inimigos. Suas 36 transformações vencem todas as provações. Dessa vez, aquele que Lu havia despertado não era outro senão o Marechal Tianpon Zhugang Li, o guerreiro javali da lenda. Bin Li Xian e o senhor da cidade trocaram olhares atonitos. Será que Liu Shangshin está realmente convocando um guerreiro da classe yokai? No entanto, isso veio com um problema. O principal vínculo divino de Liu Xongseng era com um deus humano, e esse vínculo determinava de qual panteão ele poderia invocar. Seu sucesso anterior com Pengu se alinhava perfeitamente com isso, mas agora tentar invocar um deus de yokai era uma aposta perigosa. Se ele falhasse, morreria instantaneamente na plataforma do despertar divino. Dando um passo à frente com solenidade, ele chamou Liu Xongseng, humildemente dando as boas-vindas à chegada do Marechal Tempo Zhugang. As arquibancadas da nação Sakura explodiram em descrença, aquele cara perdeu a cabeça, convocando um yokai. Todas as tentativas fracassadas da história terminaram em morte. Até mesmo o Imperador Sakura deu uma risadinha presunçosa. Claramente ele está sem opções, incapaz de invocar outro deus humano, ele agora está se voltando imprudentemente para o yokai. Mas então, para o espanto de todos, a imponente projeção celestial do Tianpon marcial começou a desaparecer, revelando um homem impressionantemente bonito em pé em uma plataforma. Toda a multidão de Sakura ficou atônita. Espere, o que ele realmente conseguiu? Isso é impossível. Enquanto isso, o lado do Reino Oriental explodiu em aplausos. Ninguém sabia como Lu conseguiu convocar um yokai, mas uma coisa estava clara, ele era realmente extraordinário. Bin Lishin sorriu calorosamente, como um pai orgulhoso. Parece que o legado de Pangas é mais profundo do que imaginávamos. Com isso, talvez o Reino Oriental ainda tenha esperança. Imperador Sakura zombou com desdém, mesmo que o yokai tenha assumido a forma humana, ele ainda é um homem. Nenhum homem vivo pode resistir ao Tamamo, nem ao fascínio do labirinto. Marechal Tianpen estava de pé no centro da arena divina, segurando seu ancinho de 9 dentes, sua estrutura imponente ultrapassava facilmente os 3 metros. Lu Xongshin ficou olhando com admiração. Isso é gigantesco. Marechal franziu a testa. Por que está tão barulhento aqui fora? Liu rapidamente deu um passo à frente e explicou, esta é a arena mítica que os deuses estrangeiros vieram para suprimir o reino oriental. Eu, Liu Xongseng, pedi humildemente ao Marechal Tianpen que defendesse nossa terra natal contra esses invasores. Mas, para sua surpresa, o Marechal casualmente encolheu sua enorme arma e a cravou no chão. Já estou farto de sangue e guerra.
Tudo o que eu sempre quis foi aproveitar o luar e a paz e acompanhá-la em silêncio. O que os deuses estrangeiros têm a ver comigo? Com um uf alto, ele se virou como se fosse sair da plataforma. Lu gritou em desespero. Por favor, Marechal, lute pelo reino oriental só desta vez. Tianpen grunhiu, mexendo em sua orelha. Você é tão barulhento quanto o resto dele. Meus pobres ouvidos estão prestes a ficar com bolhas por causa de toda essa conversa. Percebendo que a persuasão não era suficiente, Liu tentou outro ângulo. Você ainda deseja ver Lady Chang'e ou talvez o Rei Macaco e Tang Sanzan? Com isso, o Marechal parou em seu caminho. Ele se virou com os olhos estreitados, um mundo com quase nenhum incenso sobrando, uma era moribunda de deuses. Mas como você sabe sobre Chang'e e aquele maldito macaco e o monge também? Liu Shongying deu uma risadinha. Você está me subestimando, Marechal. Eu não só sei sobre eles, como também tenho o poder de trazê-los de volta. Marechal Tianpen estreitou os olhos. Você os invoca. Não seja ridículo. Lu se inclinou para mais perto, sua voz calma, mas firme. Eu sei que você está cansado de ser o peão de outra pessoa, mas e se eu pudesse convocar os deuses do reino oriental, reunir o próprio poder divino e romper a escuridão para restaurar sua honra? Ele acrescentou, ajude-me hoje e garanta que Chang'e, o grande sábio e Tang Sanzan sejam libertados, mas você deve lutar pelo reino oriental agora mesmo. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma força divina avassaladora irrompeu do Marechal Tianpon. Em um piscar de olhos, o Marechal voltou à sua verdadeira forma e agarrou Lu pelo colarinho. Você ousa se meter comigo? O velho porco não cai em truques baratos. A mão maciça do Marechal apertou o pescoço de Lu, mas ele rapidamente se afastou. Espere antes de me esmagar. Olhe para o meu guardião divino. Uma aura vermelha ganhou vida atrás dele, uma imagem de Pengu, o deus primordial da criação. Lu ofegou, deixe-me ir, ou vou morrer seriamente aqui. Tianpon congelou. Pangu, o Supremo. Lentamente, ele soltou seu aperto de mão. Seu olhar mudou, agora cheio de admiração relutante. Então é verdade, você realmente invocou Pangu. Parece que eu realmente o julguei mal. Lu soltou uma tosse seca e deu um sorriso forçado. Então, Marshal, você está disposto a lutar agora? Naquele momento, a clareza voltou aos olhos de Zhu Gonglia, seu olhar agora estava calmo e resoluto. Se até mesmo o grande Pangu depositou sua confiança em você, então vou apenas nomear o alvo? Esse velho porco esmagará quem você apontar. Assim que terminou de falar, Liu Shongsan fixou os olhos em uma mulher à frente. Irmão, seu próximo oponente é ela. Zhu Gangli seguiu seu olhar e sorriu para uma mulher, hein? Um soco e ela está acabada. Mas Liu advertiu, sério, não a subestime. Seu espírito divino é uma raposa de 9 caudas. Ela é especialista em magia de encanto, especialmente mortal contra homens do outro lado da arena. Risos soaram da aliança adversária. Vejam só. Liu Shongying está apenas parado ali. Já deve ter caído em seus truques. Com um estrondo estrondoso, o ancinho de 9 dentes bateu no chão, sacudindo a plataforma. No momento seguinte, Zhu Gangli retirou sua forma divina e deu um passo à frente em forma humana, pronto para lutar lado a lado com Lu Shongzeng. Para a surpresa de Long Seng. Assim que Zhu Gangli assumiu sua forma humana, ele instantaneamente cativou muitas espectadoras da Federação Aliada, deixando-as totalmente encantadas. Enquanto isso, na sessão de exibição do Reino de Brahma, os monges sussurravam entre si, essa besta antiga claramente possui um imenso poder divino. No Império Pálido, um homem idoso murmurou, será que essa besta espiritual masculina consegue resistir ao charme sedutor de Tamamos? No palco da arena, a garota de sangue divino começou a dar um passo à frente lentamente. No momento seguinte, ela subitamente tirou o kimono. Então sorriu e fez uma proposta, caro Long Seng, por que não se juntar ao nosso reino oriental? Ela acreditava firmemente que, se Liu Shongying escolhesse se juntar à sua facção, o povo da Aliança da Queda seguro receberia de braços abertos, talvez até o honrasse como um convidado ilustre. Ao contrário do reino oriental, ela afirmava que o lado deles nunca deixaria um escolhido recém-despertado ser jogado em perigo repetidas vezes. Naquele momento, a escolhida da Queda de Sakura lançou um feitiço sedutor sob sua respiração, suavemente tentador. Se você vier para o nosso lado, posso até pensar em me casar com você. Isso fez Din Lixin começar a suar frio. Isso não era mais uma luta, mas um ataque psicológico completo. Senhor da cidade deu um grito de alarme. Liu Shongzeng, não deixe que ela mexa com sua cabeça. Liu Shongzeng sentiu o peso de seu encantamento. Era forte, perigosamente forte. Se não fosse por sua vontade inabalável, ele já teria caído no encanto dela.
Mesmo entre o povo do Reino Oriental, normalmente feroz e implacável, muitos ficavam envergonhados, pois só o fato de observá-los de longe já os deixava desconfortáveis. Como Lu poderia resistir de perto? Mas sua resposta foi clara. Ele se recusou a participar da aliança Secura Fall. Oponente escolhido. Claramente não estava pronto para desistir. Lu não se incomodou em trocar mais palavras e estalou a mão. Ele invocou o ancinho de 9 dentes. Essa não era uma arma comum. Era uma projeção divina concedida depois que o Marechal concordou em lutar com ela. Lu agora tinha um vislumbre do verdadeiro poder do hack. Ao perceber que não conseguiria conquistá-lo, a oponente escolhida finalmente suspirou. Que pena. Você tinha um futuro tão brilhante e simplesmente o jogou fora. A expressão de Liu Zhong não se abalou. Recusar você não significa desistir do meu futuro. Na minha vida anterior, durante uma aula de história moderna, meu professor me disse uma verdade poderosa. A dignidade está apenas no fio da navalha. A verdade só existe dentro do alcance de um canhão. Essas palavras ficaram gravadas em mim. Se eu continuasse recuando e evitando conflitos, só alimentaria a arrogância e a ilegalidade do meu inimigo. Se eu recuasse agora, como poderia enfrentar os milhões de cidadãos que estão atrás de mim? Nosso reino oriental é uma terra de cortesia e virtude, mas para os amigos, oferecemos vinho fino e comida, para os inimigos, apenas aço e fogo. O público do reino oriental explodiu em aplausos estrondosos. A dignidade está apenas na ponta da lâmina. Contra a aliança do outono seguro, respondemos com balas e lâminas. Enquanto eu me preparava para a batalha, os aplausos atrás de mim aumentaram novamente. Aqueles que ousarem desafiar o reino oriental, não importa a distância, serão punidos, e acima de todos eles, sou um canto desafiador, Liu Qiansheng, afiado como uma navalha inflexível. Enquanto isso, nos corredores distantes do panteão, um jovem estava varrendo o corredor. De repente, um flash de luz dourado fez apertar os olhos e tropeçar para trás, incapaz de abrir os olhos. Ele observou, chocado, o destino nacional do reino oriental surgir diante de seus olhos e, aterrorizado, correu para relatar o fato aos seus superiores. De volta ao campo de batalha, meu duelo havia começado. Saltei no ar, balançando o ancinho de 9 dentes com uma força devastadora. Meu oponente contra-atacou com um movimento mortal de finalização, queda de cinzas de flores de Yamabuki, dispersão de folhas de salgueiro. Seu leque dobrável brilhava com uma aura encantadora. Mas eu não parei nem por um segundo. Minha arma atingiu diretamente o leque com uma força avassaladora. Um suor frio brotou no rosto dos reinos de Sakura. Tático divino, um recém-chegado com esse nível de força bruta, não deve ser permitido que ele viva. Ela fechou o leque dobrável, com os olhos aguçados por uma intenção assassina. Seu próximo movimento acabaria com essa batalha. Suas mãos se moveram rapidamente, formando selos, ninjutsu, técnica do clone das sombras. Ela gritou. Em um instante, várias versões de Sakura Momo apareceram no campo. Cada clone parecia sólido, indistinguível do verdadeiro. Ela zombou internamente. E daí se você derrotou Matsumoto Genzone? Você não passa de um cabeça de vento. Nunca conseguiria entender a elegância das técnicas reais. As sobrancelhas de Liu Zhong se franziram. Seu domínio dos feitiços superava em muito o de Matsumoto. Essa não era uma lacuna que ele poderia preencher apenas com força bruta. De repente, ela deixou cair as lâminas baixas que brilhavam enquanto desembainhava as espadas em um movimento fluido. Nichin Shiryu, Void Slash, ela rugiu, liberando a técnica secreta de espada de sua família transmitida por gerações. Os olhos de Liu Zhong se arregalaram com um ataque que se aproximava. Naquele momento, ele percebeu que talvez não conseguisse bloquear esse golpe. A energia da espada o atingiu em cheio, fazendo-o voar como uma pipa quebrada pelo ar. Felizmente, Liu Shangshin reagiu bem a tempo, antes que o golpe de espada caísse. Ele recuou rapidamente, evitando um golpe fatal. Ainda assim, o impacto o derrubou no chão. A multidão do reino Sakura explodiu em risadas desdenhosas, um novato recém-despertado pensando que poderia derrotar nossa Sakura Momo. Que piada! Até a própria Sakura Momo parecia não estar impressionada. Ela esperava uma batalha prolongada, mas agora a vitória parecia quase certa. Um de seus clones zombou, vamos ver como você se esquiva do próximo. Golpear, golpear, golpear. Uma enxurrada de golpes de espada caiu como uma tempestade de lâminas. Liu Shangshin olhou para a barragem que descia. Calmo, apesar da pressão. Ele sabia que não havia mais para onde correr. Pegue meu ancinho. Ele rugiu, canalizando todo o seu poder restante em um único golpe devastador. Não se tratava apenas de força bruta, mas de uma infusão de todo o peso das 36 transformações celestiais de Tianping.
Se isso não funcionasse, nada funcionaria. O golpe passou pelos clones e foi certeiro, atingindo o corpo real de Sakura Momos de frente, pegando-a completamente desprevenida. O público da Sakura ficou em silêncio. Os aplausos morreram e, em seu lugar, vieram os suspiros de incredulidade. Sakura Momo parecia visivelmente confusa. Ela não conseguia entender como Liu Shangxin tinha visto através de seu disfarce. Sua técnica de clone era quase perfeita. Pessoas normais nunca notariam nada. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Tama Minome exibiu um sorriso sedutor e ofereceu ao Marechal Tianpon uma escolha. Ajoelhe-se agora e ela o deixará testemunhar sua beleza. O público prendeu a respiração, imaginando se esse guerreiro divino do leste conseguiria resistir ao seu charme irresistível. Mas na mente de Tianping, apenas uma imagem veio à tona. Tian é comparado a ela. Esse espírito de raposa parecia totalmente grotesco. Ele disse friamente, uma raposa velha e fedorenta como você é difícil de passar. Tamamo no meio congelou. Nunca em sua vida ela havia sido chamada de feia, muito menos por um demônio porco. Antes que ela pudesse se recuperar, Tianping se lançou à frente como uma bala de canhão. A multidão explodiu. Sua aberração com cara de porco. Olhe para si mesmo antes de chamar alguém de feio. Com um poderoso golpe de seu ancinho, Tianping atacou, mas Tamunami conseguiu dar um salto mortal para trás no último segundo para se esquivar. Ela rapidamente contra-atacou, fazendo sinais rápidos com as mãos. Um orbe de energia púrpura se formou na ponta de seus dedos, envolvendo suas mãos. Você vai pagar pelo que acabou de dizer. Ela rosnou. Tamamo no Mai começou a entoar suavemente um feitiço que desencadeou sua técnica suprema, semelhante à lendária expansão do corpo celestial, fazendo com que seu corpo crescesse em proporções monstruosas com um único golpe, quase desequilibrando o Marechal Tianpon. Esta é a ira do meu demônio celestial. Ela rugiu, com os olhos ardentes. Sintam minha fúria. Sua forma titânica parecia uma montanha, irradiando uma pressão avassaladora, e até Liu Shangxin franziu ligeiramente a testa. Se aquele pé aterrissasse, Tianping poderia realmente ser esmagado, mas ele não demonstrou medo. Se a maré não mudasse logo, ele mesmo acabaria com a luta. Tamamo no Mai havia ativado a Kamursa no Amaterasu, também conhecida como Espelho Yada, uma das 3 relíquias divinas do reino Sakura. Com seu poder, sua força central aumentou quase 10 vezes. Mas o Marechal Tianping não estava disposto a recuar. Ele rugiu, ascensão do corpo celestial. Uma torrente de energia divina das 36 estrelas celestiais irrompeu ao seu redor. Em um instante, seu corpo se expandiu para se igualar ao tamanho dos espíritos de raposa. Eles eram iguais, mas em termos de força bruta, a diferença permanecia. As pontas dos dedos de Tamamos brilhavam com luz dourada. Ela estava preparando seu ataque mais forte, o ataque do espírito celestial. Mas Tianping pegou o ataque sem esforço, como se não passasse de uma brisa. Ele girou seu ancinho de 9 dentes com uma força incrível, criando uma tempestade de energia dourada. Ela girou como um dragão enrolado rugindo pelo campo. Então, ao ver uma abertura, ele atacou. O ancinho atingiu seu rosto, mas Tamanami se esquivou por pouco, um momento mais lento, e ela teria pagado caro. Até mesmo Liu Shangxin foi pego de surpresa. Tamaminao Mei, a raposa de 9 caudas e principal rei demônio do reino Sakura, era uma divindade de nível SSS, o as oculto de sua nação. No entanto, o Marechal Tianping, que era apenas de nível SS, a estava suprimindo com facilidade. Essa batalha deixou uma coisa clara para Liu Shangxin: em lutas futuras, ele nunca poderia confiar apenas nos níveis para avaliar a força. Subestimar o oponente errado poderia ser fatal. Tamamonome limpou o sangue do canto da boca, seu olhar se tornou frio e cruel. Seu porco idiota, você me irritou completamente. Vou assá-lo como um leitão e comê-lo pedaço por pedaço. Ela ergueu as 2 mãos. Em um instante, o céu escureceu e as nuvens de tempestade surgiram como uma onda gigantesca. O público do lado da grande Xia também notou a mudança, murmurando em confusão. Por que o céu escureceu de repente? Com um aceno de mão, Tamamo invocou uma barragem de bolas de fogo roxas flamejantes do céu, chovendo com uma força aterrorizante. Esse era seu golpe mortal, Foshiri, a aniquilação. Um toque dessas chamas e a vítima seria reduzida a cinzas. Ela estava pairando no ar. Ela lançou bola de fogo após bola de fogo no Marechal Tianping em um bombardeio implacável. Ataque intenso quase destruiu a aura protetora de Tianping, seu escudo espiritual, à beira do colapso. Danelli Xian estava suando muito, visivelmente ansioso, mas, mesmo assim, não disse uma palavra. Tudo o que ele podia fazer era olhar para o campo de batalha divino com a respiração suspensa. Então, ocorreu uma reviravolta dramática. O Marechal Tianping levantou a mão e rugiu. Água,
vem à tona. Naquele instante, um relâmpago amarelo brilhante rompeu de seu corpo, perfurando as nuvens e dividindo o céu. Duas figuras divinas desceram dos céus, o trovão Raijin e Fujin, deuses empunhando martelos poderosos que chegavam como a ira do próprio céu. Bum! O trovão rugiu. Os relâmpagos caíam como cascatas, atingindo o solo com uma força devastadora. Em um piscar de olhos, uma enorme cratera se formou na frente de Tamamo no Mai, a terra queimada ainda fumegava. Ela olhou para o poço, sua expressão mudando. Será que uma divindade de nível SS poderia realmente desencadear algo assim? Mas o verdadeiro choque ainda não havia chegado, um colossal vórtice de água começou a descer do céu. Cada jato de água respondeu ao chamado do timing de Marshall, fluindo em sua direção como se fosse comandado por uma vontade superior. Tamamo Nome franziu as sobrancelhas, claramente inquieto. De onde está vindo toda essa água? Marechal Tiampon soltou uma bufada fria e declarou com orgulho, como comandante da Marinha do Rio Celestial, controlar suas águas é natural. Em seguida, ele foi para os céus, deslizando para cima sem esforço, como se estivesse cavalgando o próprio vento. Do lado do reino de Sakura, os espectadores ficaram em um silêncio atordoante. Eles só podiam rezar em silêncio para que a raposa de 9 caudas não sofresse uma derrota total. No campo de batalha, Tiampon estava preparando seu próximo golpe, repleto de força avassaladora, que estava prestes a cair. Vendo isso, Tamamo Mei não teve escolha a não ser ativar sua barreira protetora, embora até mesmo ela duvidasse que ela pudesse resistir ao golpe que se aproximava. Bum! Um flash ofuscante de luz dourada irrompeu entre os dois combatentes. Ancinho de 9 dentes de Tianping atingiu diretamente o espelho encantado dela. Craque! O espelho se estilhaçou instantaneamente, com um som agudo e definitivo. Tamamo no Mai ficou congelado em descrença. Seu rosto estava vazio de choque. Como sua defesa mais forte poderia ser quebrada com tanta facilidade? Enquanto isso, o público do Reino Oriental explodiu em aplausos que soaram absolutamente lendários. Enquanto isso, a plateia dos reinos de Sakura permanecia em silêncio absoluto. Ninguém se atrevia a falar. Todos eles conheciam as consequências esmagadoras de perder essa batalha divina. Marechal Tianping aproveitou o momento, determinado a acabar com a raposa de 9 caudas em um golpe decisivo. Com uma feroz varredura horizontal, seu ancinho de 9 dentes atravessou o ar com um estrondo sônico em um flash de prata. Ele passou direto pelo corpo dela. Tianping congelou. A confusão cintilou em seu rosto. Aquela era uma arma divina, uma relíquia antiga, e nem mesmo ela deveria ter emergido e sido arranhada. Sem que ele soubesse, Tamamo no Mai havia usado a fuga da cigarra dourada no último segundo, deixando uma isca para trás para absorver o golpe. Agora sua expressão de zombaria havia desaparecido. Esse demônio porco, fisicamente imparável, magicamente hábil e com poder espiritual superior ao seu, era quase perfeito. Seus olhos se voltaram para Lu Xongseng. Quando foi que o Reino Oriental produziu um escolhido que pudesse invocar uma criatura como essa? Lu Xongseng encarou seu olhar sem hesitar. Continue olhando, Ag, mais uma olhada e meus irmãos porcos vão achatar você. Tianping deu uma risadinha. Esse último movimento era algum tipo de técnica de fuga, não era? Enquanto falava, ele lançou seu próprio feitiço, água. Passo rápido, sua forma ondulou como água e desapareceu no ar. Em uma fração de segundo, o ancinho de 9 dentes de Marshall Tianping bateu direto no abdômen de Tamamo, no Maze. Ela tossiu violentamente, com o sangue pingando no chão. Embora furiosa, ela só conseguiu cerrar os dentes e cuspir uma ameaça. Afinal de contas, ela havia sido derrotada. Mas ainda não tinha terminado. Com um movimento do braço, ela rugiu. Se você acha que eu já mostrei tudo, pense de novo. Uma onda de energia mágica irrompeu, convocando uma figura imponente atrás dela e 2 protetores espectrais na frente. Público do reino de Sakura explodiu de alegria. Ela convocou o Shoutin, Doji, Ojitsumaru e até mesmo Amaterasu. Não há como o reino oriental lidar com isso. Principal fantasma divino deu um passo à frente e falou com uma ameaça arrepiante, preparado para ser julgado como um falso deus do leste. Com um único gesto, espadas flutuantes se materializaram diante dele, girando com intenção mortal. Segundo fantasma se juntou a eles e o céu escureceu enquanto inúmeros ataques caíam como uma tempestade divina. Mas o Marechal Tiampon permaneceu calmo. Ele ainda tinha um último trunfo na manga. Em um instante, ele ativou sua técnica mais poderosa, 36 transformações celestiais. Sua forma se transformou em uma águia voadora, atravessando o reino das espadas com uma agilidade incomparável. Uma vez fora do alcance do ataque,
o Marechal Tianping voltou à forma humana, murmurando baixinho: sério, não posso vencer, então você chama suas peças laterais. Mesmo assim ele não demonstrou medo dos espíritos divinos convocados. Tamamonome quase riu de raiva, seu porco teimoso, levando os golpes mais fortes e ainda falando o maior lixo. Você não esteve se esquivando esse tempo todo? Tianping a encarou, esquivando-se de mim. Isso foi uma manobra tática. Aprenda a diferença. Então ele rugiu mais uma vez, ascensão do corpo celestial. Seu corpo inchou até atingir alturas imponentes novamente, e seu ancinho de 9 dentes cresceu com ele, agora grande o suficiente para cobrir o céu. Dessa vez, ele estava pronto para liberar seu último movimento, o surto do rio celestial, para eliminar todas as invocações inimigas com um único golpe. As águas divinas choveram como um julgamento dos céus. Os fantasmas que cercavam o Timomonome desapareceram no momento em que o tocaram. Um espírito remanescente mal se esquivou das ondas de água macia, claramente apavorado com o contato. Rangendo os dentes, a sombra divina praguejou. Que tipo de demônio é esse porco? Por que ele tem um arsenal infinito de habilidades? Empurrado para a beira do abismo? O espírito ficou furioso, a energia surgiu violentamente ao seu redor enquanto ele se preparava para lançar seu ataque mais mortal contra o Tianping. Marechal Tianping olhou para cima e, imediatamente, várias ondas de fogo púrpura caíram como estrelas cadentes, bloqueando todas as possibilidades de fuga. Bum, 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 o chão tremeu. Os ataques flamejantes destruíram suas defesas e se chocaram contra a arena com uma força devastadora. Tianping estava claramente lutando para acompanhar o ritmo. Por fim, uma explosão o atingiu diretamente. Ele se chocou contra o chão sob o impacto total da chama púrpura. A multidão dos reinos de Sakura explodiu em euforia. É um milagre divino. Amaterasus, a arte celestial suprema. Nem mesmo um demônio porco pode sobreviver a esse fragmento de essência divina que, sozinho, é suficiente para esmagá-lo. No campo de batalha, o corpo de Tianping tombou na arena. Seu brilho dourado tremeluzia à medida que seu poder divino começava a desaparecer. Liu Shongzheng estreitou os olhos, sentindo que o núcleo espiritual do deus estava se desestabilizando. No reino oriental, o público estava pálido de pavor. Eles não conseguiram acreditar que Tianping havia caído. Fantasma de Amaterasu se aproximou lentamente, olhando para Tianping como se ele fosse um cadáver descartado. Você é apenas uma besta, disse ele, friamente, como ousa desafiar a vontade divina. Mas naquele momento, Tianping, meio enterrado em escombros, sussurrou que o coração de pureza havia despertado e uma onda de energia se reacendeu. Lentamente, ele se levantou com os pés, seu corpo brilhando em ouro mais uma vez, até Amaterasu ficou atônito. Esse porco ainda está de pé. Sem aviso prévio, uma mão gigante irrompeu do chão rachado da arena, avançando diretamente para o fantasma divino acima. No campo de batalha, a mão gigante apertou com força a garganta do fantasma Amaterasu. Os olhos do fantasma divino se arregalaram em choque, seu poder divino estava se esgotando rapidamente e ele não conseguia mais emitir nem mesmo um lampejo de luz. Zhu Gangli zombou, mostrando suas presas: sim, eu sou um porco, mas nunca fui o gado de ninguém. Ban! Com um súbito golpe de seu braço, ele jogou o espírito amador da Asus com força no chão. Os aplausos irromperam das arquibancadas. Ninguém esperava que esse deus-demônio fosse tão astuto, primeiro fingindo fraqueza, depois executando um contra-ataque esmagador com precisão cirúrgica. Lu Shongzheng ficou quieto observando a cena se desenrolar. Esses ataques acabaram de reacender o orgulho de todo o reino oriental. Esmagado sob o Zhu Gongli Smite, o fantasma de Amaterasu não conseguia mais se segurar. Sua forma começou a se dissolver em névoa. Com a sombra divina derrotada, Zhu Gangli voltou seu olhar para Tamamo no Mai. Ele não havia se esquecido da brutalidade com que ela o havia derrotado antes. Agora era a hora da vingança. Vão, o ancinho de 9 dentes, chicoteado como uma guilhotina, cortou Tamamo nome no local. Quando a batalha terminou, o brilho dourado de Zhu Gongli desapareceu. Sua forma foi lentamente revertida para a do Marechal Tianping, erguendo-se alto e triunfante na arena. Quando a batalha terminou, Liu Shongzhen deu um passo à frente, curvando-se com respeito. Bem-vindo de volta, Marechal. Você voltou vitorioso. Mas, para sua surpresa, o Marechal Tianping levantou a mão e disse, roucamente, afaste-se de mim. A rejeição repentina atingiu Liu Shongzhen como um vento frio. O que há de errado com ele? Tianping caiu lentamente de joelhos. Seu brilho divino havia desaparecido completamente. Seu poder havia desaparecido. A plateia arfou em choque. A preocupação se espalhava por todos os rostos enquanto a multidão sentia que algo estava profundamente errado.
Só então Lu Shontin percebeu que Tianping não queria que ele o visse nesse estado de derrota. Aos olhos de Tianhe, ele sempre foi um grande e poderoso guerreiro, mas, no fundo, ele carregava apenas o arrependimento. Se eu tivesse sido o mais corajoso naquela época, as coisas teriam terminado de forma diferente? Com a respiração difícil, Tianping deu a Liu Shongzhen seu último desejo. Se ele morresse, encontraria seu irmão sênior e seu mestre e os levaria ao túmulo para que soubessem que ele não era covarde. Mas Liu Shongzhen sacudiu a cabeça. Não. Ele disse com firmeza, você mesmo vai contar a eles. Ele se virou para as arquibancadas, e naquele momento solene, o povo do reino oriental se levantou em uníssono e se curvou ao deus caído que havia lutado por eles com tudo o que tinha. No momento em que Liu Shongjing falou, Ding Lixin entendeu instantaneamente sua intenção. Sua expressão se tornou resoluta. Com um aceno de mão, ele ordenou que todos preparassem imediatamente o alimento divino do marcial Tianping. Ao mesmo tempo, a batalha estava sendo transmitida ao vivo em todo o reino oriental. Quando as pessoas viram que Tianping estava enfraquecido e precisando de sustento, entraram em ação, empacotando alimentos e oferendas preciosas, correndo para enviá-los como tributos aos deuses. Nas profundezas dos salões sagrados do panteão, uma silhueta colossal em forma de javali surgiu lentamente cercada por luz divina. Era Zhu Gangli. Seus olhos, há muito fechados e adormecidos, abriram-se lentamente, brilhando com um poder radiante. No momento seguinte, sua forma espectral apareceu no segundo nível do panteão, um nível reservado apenas para as divindades do nível SS, somente os verdadeiros deuses do poder e da glória tinham o direito de estar ali.